ligar para o fulano, para ligar para a Susana, porque a minha chave está quebrada, vou ligar para ela para ligar. Aleluia! Glória a Deus! E anuncia boas novas ao pecador, seja na dor, na alegria ou provação, vai semeando o evangelho da salvação. Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a tua vida. Hoje é sábado, louvado seja Deus, mês de janeiro de 2026, louvado seja o nome do Senhor, dia 24. Você está no canal Semeando Fogo, eu sou o pastor Júlio César Araújo. Pela infinita misericórdia, meus amados irmãos, e mais uma vez nós estamos gravando o segundo vídeo. Ontem nós gravamos um vídeo a respeito do servo de Deus que já partiu para a glória, pastor Romildo Peçanha, o homem dos mistérios de Deus. E hoje eu estou homenageando, irmãos, o meu irmãozão, meu amigo, servo do Altíssimo, do qual eu aprendi muito, clamamos muito na mata, fizemos a obra juntos, pastor Paulo César, que também foi da Deus e Amor. Oh, meus irmãos, que saudade, que saudade. Um guerreiro, irmão, sabe o que é um guerreiro? Guerreiro mesmo. No finalzinho da sua vida ele sofreu 2 AVCs, mas mesmo assim ele não deixava de clamar, não deixava de ir para a mata. Eu lembro que ele foi para a mata de andador, irmãos, mas ele foi para a mata. Teve um momento que ele se desequilibrou, caiu, né, o lado direito paralisado, mas ele levantou, irmãos, com dificuldade, não deixava de clamar. E o Senhor foi fazendo a obra, até que chegou o momento que o Senhor falou: chega, filho, vou te recolher, vou te levar. E eu lembro que esse culto, exatamente esse culto aí, do qual eu coloquei esse pedacinho, foi o último culto que eu fui. E ali Deus me revelava, quando eu cheguei, que eu dobrei o joelho, que eu fui orar, Deus me revelava um caixão, e me revelava ele deitado nesse caixão. E o Senhor falou comigo: vou levar meu servo. Falei: meu Deus. Isso demorou ainda, irmãos, um bom tempo, mas o Senhor foi e recolheu. Quando o Senhor o recolheu, eu falei: Jesus, se cumpriu o que o Senhor falou comigo naquele culto. Oh, meus irmãos, louvado seja Deus. O que mais me dói é que os servos do Senhor estão indo embora. Os verdadeiros servos, pastor Jonaí, pastor Paulo César, pastor Romildo Peçanha, homens de Deus que eu conheci, irmãos, homens, meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Eu falo Jesus, presbítero Carlos, que também foi embora, fui no hospital vê-lo e o Senhor o recolheu. E o presbítero Carlos foi tremendo, porque Deus fez um movimento, nós fomos visitar ele no hospital, e quando nós chegamos lá, o Senhor me tocou para levar uma ceia para ele. E quando eu cheguei lá, a esposa dele, Kátia, estava lá, e quando eu entrei, irmãos, ele olhou para mim, seus olhos encheram de lágrima, ele começou a chorar. E aí eu entrei, e quando eu entrei, que eu fiquei olhando para ele, eu falei: Jesus, tem misericórdia. Eu via embaixo da sua maca uma entidade, e eu falei: Senhor, tem misericórdia. O que essa entidade está fazendo aqui? Vou repreender essa entidade. Fizemos uma oração baixinho ali, eu repreendi a entidade maligna que estava ali. Louvado seja Deus. E aí no final, quando eu olhei para ele e falei assim: varão, eu vim aqui porque Deus mandou, e o Senhor mandou ministrar uma ceia. Irmãos, quando eu tirei os elementos do bolso, né? Quando eu tirei os elementos, o pão e o vinho, meus irmãos, ele olhava para mim e ele começou a chorar copiosamente. Começou a chorar porque ele sabia que era um pedido que ele havia feito ao Senhor. E eu falei para ele: a tua igreja, ninguém veio aqui, teu pastor, ninguém veio trazer a ceia para você. Ele falou assim: não, ninguém veio. E eu estava pedindo ao Senhor que eu queria ceiar. Ali ele já sabia que seria a última ceia dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, meus irmãos, fizemos a ceia e o Senhor derramou um poder sobrenatural naquele lugar.
Irmãos, foi algo muito tremendo. Só quem estava ali sentiu o que eu senti e o que foi derramado. Fizemos o que o Senhor mandou e pouco tempo depois me despedi dele. Pouco tempo depois, louvado seja Deus, o Senhor o havia recolhido para a sua glória. Meu amigo, meu irmão, pastor Jonaí, professor de escola dominical, mestre na palavra, louvado seja Deus, o Senhor também o recolheu. Faz falta até hoje. Missionária Janaína é que sabe da falta que faz o servo do Senhor. Por que você está falando isso, pastor, no dia de hoje? É porque os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus estão indo embora, estão sendo recolhidos. Estava conversando com a minha mãe, uma das mães da fé que eu tenho. Louvado seja Deus, a irmã Silvia, dirigente de círculo de oração. E eu falei, cadê a irmã Celestina? Ela falou, a irmã Celestina já foi embora, o Senhor recolheu. Era uma irmã que quando nós olhávamos para ela, irmãos, dava medo, devido à seriedade daquela mulher, uma paraibana séria, da cara fechada. Mas meus irmãos, quando abria a boca para falar em línguas, para falar em mistério, era o Senhor usando a boca daquela mulher, e tudo que aquela mulher falava se cumpria. Meus irmãos, não adianta, eu não tenho mais lugar nessas igrejas modernas. Eu não tenho mais lugar, eu não estou cabendo mais nessas igrejas modernas. Não dá para mim. Eu sou um crente raiz, um crente que vi muita coisa já. Eu vi o Senhor batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu lembro que meu pai na fé estava querendo ser batizado e numa vigília, louvado seja Deus, quando nós estávamos clamando, que eu coloquei a mão nele, eu vi do lado esquerdo um vaso de barro e eu vi do lado direito uma labareda de fogo, e quando eu coloquei a mão nele, o vaso estava cheio de azeite. O vaso foi derramado na cabeça dele e ele começou a falar em línguas estranhas e foi batizado naquela mesma hora. Meus irmãos, não dá mais. Nós vamos no culto hoje, é movimento para lá, movimento para cá, roda, roda para lá, roda, roda para cá. Mas, meus irmãos, não vemos mais conversão de almas, não vemos mais libertação, não vemos mais batismo no Espírito Santo, não vemos mais distribuição de dons. Meus irmãos, não dá mais, eu não estou cabendo mais dentro dessa igreja. Igrejas frias, igrejas mundanas, igrejas, meus irmãos, aonde nos púlpitos só Deus sabe o que está sentado nas cadeiras, só Deus sabe o que está por trás de vestes de santos que se dizem santos, querem ser santos, mostrar que são santos, mas na realidade por trás, às escondidas, só Deus sabe o que está acontecendo. Meus irmãos, não dá mais. Eu sou da época que quando nós colocávamos o pé na igreja, se tinha alguma coisa errada, Deus revelava, Deus falava, Deus bradava. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a pessoa está no pecado, está na prostituição, está na fornicação, está no adultério, e o Senhor não fala nada. Por que que não fala? Porque Ele entregou, irmão, entregou o seu povo ao pecado e à perdição. Então a palavra de hoje é: arrependei-vos. A mesma palavra de João Batista: arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos. E ele falava isso para os religiosos, para os que conheciam a palavra, para os que conheciam a Torá, mas estavam enganando e sendo enganados. Só não enganava ao Deus Todo-Poderoso e ao homem de Deus, o profeta João Batista. Irmãos, está faltando profetas do nosso meio, atalaias do nosso meio para abrir a boca, para falar a verdade,
para bradar, doe a quem doer. E eu falo com o Senhor: Senhor, me ajuda, porque não dá, eu não consigo viver outro evangelho, do qual o apóstolo Paulo fala que mesmo que um anjo viesse e apresentasse um outro evangelho, a não ser o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seria anátema. Então, em nome do Senhor Jesus, eu falo: Senhor, tem misericórdia, traz à tua igreja aqueles que querem voltar para as verdadeiras raízes, voltar para o verdadeiro caminho, o verdadeiro propósito. Louvado seja Deus. Igreja do Senhor é ser cheia do Espírito Santo. Igreja do Senhor é ser cheia de dons, em nome do Senhor Jesus. Para quê, pastor? Para poder edificar a igreja, para poder ir atrás das almas perdidas, para poder libertar os cativos, libertar os oprimidos. Jesus falou em Mateus capítulo 10, enviando os 12, enviou para isso. Depois em Lucas capítulo 10, ele preparou mais 72 e enviou para isso também. Não adianta, a obra não muda, quem muda somos nós. E hoje em muitos cultos parece que virou show, virou espetáculo. Eu não vou nem falar dessas igrejas neopentecostais, eu não vou nem falar dessas comunidades, porque para mim, misericórdia, irmãos, eu estou falando das pentecostais, eu estou falando daquelas raízes onde estão sendo modificadas. Pai, tem misericórdia da nossa vida, porque essa semana eu vi até uma apóstola fulana de tal, não está na Bíblia, não é bíblico, eu não tenho embasamento para isso, irmãos, e tem um monte de gente colocando título no peito, colocando título na cara. Irmãos, eu não tenho vergonha de falar, tem um monte de gente nas igrejas, um monte de irmãs nas igrejas, tem um monte de líderes nas igrejas, que quem está por trás daquela pessoa não é o Espírito Santo, não é o Espírito Santo que revela, não é ele que está à frente, não é ele que está liderando, não, é a pomba gira que está na vida daquela pessoa, e aí revela, e isso e aquilo outro, e fala um monte de coisa, e um monte de bobão está sendo enganado, porque não busca o discernimento do Espírito, porque não busca os dons, porque não se santifica, porque não dobra seus joelhos, não se separa, porque não busca ao Senhor, porque não aprendeu ainda que nós temos que ser um povo santo, separado para toda boa obra. Irmãos, não dá mais, eu não consigo mais. Eu falo: Senhor, para mim não dá mais, não dá mais, irmãos, não dá mais, para mim não dá mais. E eu falo: Senhor, tem misericórdia, ou o Senhor me coloca da maneira que o Senhor quer, verdadeiramente como o Senhor quer, ou então me recolhe, porque não dá mais, irmãos. O que eu tenho visto por aí não dá mais, para mim não dá mais. Crente pelado na praia, pastor pelado na praia, missionária pelada na praia, pastora pelada na praia, colocando biquíni, com o corpo de fora, meus irmãos, no meio dos ímpios, no Maracanã, gritando por causa do Flamengo. Não dá mais, irmãos, não dá mais. Ou é crente, ou é do Senhor, ou é do diabo, ou é do mundo. Não tem mais como você ter dois pensamentos, dois caminhos, duas maneiras de viver. Não, chega, para mim não dá mais. Eu falo: Senhor, não dá mais. Tem tanta coisa acontecendo aí, irmãos. Pessoas, pregadores, estão supervalorizando os pregadores. Irmãos, pregar bem, ter oratória, falar bonito. Paulo bateu em cima disso. Eu não venho até vós com palavras persuasivas, mas eu vou até vós com o evangelho de poder. Falar bonito, os gregos falavam, os filósofos falavam, mas Paulo, ele prega o evangelho do poder de Deus, que transforma, que muda, que salva, que cura, que liberta, que opera maravilhas. E nós não temos visto isso hoje. E aí você vai no culto. Como foi o culto? Foi uma bênção. Por que foi uma bênção? Porque teve um movimento, porque eu senti um foguinho. Não, irmãos, não,
O diabo tem que ser confrontado, os demônios têm que ser confrontados. Aonde está isso na Bíblia? É só você abrir o Evangelho de Marcos e ler. É só você abrir o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, e ler. É só você ler Lucas, no capítulo 10, e ler. E você vai ver que o reino dos céus, ele vem para confrontar, ele veio para livrar, libertar, curar, transformar, batizar, encher o crente de talento, de dom, de poder e preparar para o arrebatamento. Não dá mais, irmãos. Para mim não dá mais. Eu falo, Senhor, eu não consigo viver esse evangelho de mulheres seminuas na igreja, evangelho de pastoras que não sabem se vestir, não sabem se portar, pombas giras mesmo. Você olha e você vê a pomba gira na vida daquela pastora, irmão, e você fala assim, tem misericórdia, mas tem um monte de seguidor, a igreja está lotada. Por quê? Porque revela também na macumba, revela na umbanda, revela no candomblé, revela na quimbanda, revela, irmão, no espiritismo. Vai lá que você vai ver como vai falar toda a tua vida. Eu quero ver pegar você e te preparar para morar no céu. Aí eu quero ver. Irmãos, para mim chega, não dá mais. Eu falo, Senhor, eu não estou cabendo mais nesse evangelho que eu tenho visto. Não dá mais. Eu sou um crente raiz, não dá mais. Sabe, essa mocidade, essa juventude de calça apertadinha. Agora, além de calça apertadinha, aqui tá pescando siri. Agora virou moda. Aí você vai para o púlpito, eles vão para o púlpito com a calça coladinha, pescando siri, sem meia, com sapatênis, bota um blazerzinho, é a moda agora. Pregar com calça rasgada. Sabe, eu falo, Senhor, o que é isso? Irmãos, não dá. Se um dia papai colocar um trabalho na minha mão, não adianta se apresentar para querer pregar e falar assim, não vai subir no altar, não vai subir no altar. Altar é lugar santo, altar é lugar santificado, altar é onde o Senhor se encontra, e quem vai estar sentado lá numa cadeira bem especial e bem bonita é o Espírito Santo. Então não adianta, não tem negócio com o diabo, com o crente mundano, não tem, irmãos. Nós temos as nossas falhas, eu não sou perfeito, temos as nossas dificuldades, eu tenho as minhas guerras, eu tenho as minhas lutas, mas eu sei o que é certo e o que é errado dentro da palavra. Então por que eu coloquei isso? Porque nessa época da IPDA, irmãos, a época do pastor Romildo Peçanha, a época do pastor Paulo César, a época do presbítero Reginaldo, a época do pastor Sérgio Sora, irmãos, era uma época tremenda, onde Deus operava, onde Deus fazia. Eu vi milagre, eu vi cura, eu vi libertação, eu vim dessa época. Então não adianta. Pastor Isaías, que sobrou, está com uma igreja lá no Espírito Santo, louvado seja Deus, homem de Deus. O Senhor está soprando o nome dele aí na internet, tem que soprar mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então não adianta. Você está falando que a IPDA é perfeita? Não, pelo contrário, tem um monte de problema, tinha um monte de problema e já mudou também. A IPDA não é mais a mesma, não. Eu estou falando que nessa época ela era dessa maneira. Nós devemos voltar para essa época, voltar para o clamor, voltar para a oração, voltar para a busca, voltar para o jejum, voltar para os montes, voltar para a madrugada, voltar para as consagrações, voltar para as vigílias, voltar para verdadeiramente aquilo que faz diferença na nossa vida com o Senhor. Então, se você pensa como eu, se você acha que eu estou certo, vamos orar agora em nome de Jesus. Se você não acha, não, é um crente quadrado, é um crente antiquado, é um crente do passado, isso aí já passou. Agora a igreja tem que ter jogo de luz, agora a igreja tem que ter fumaça, agora o músico fica lá em cima como se fosse um show e um espetáculo. Agora a igreja tem que ter festa junina, tem que ter festa country, tem que ter árvore de Natal lá em cima do púlpito, como eu já vi. Então esse canal não é para você.
esse canal não é para você. Pode sair, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se você é um crente raiz, aí sim, aí esse canal é para você. Um crente que já viu muita coisa como eu já vi, um crente que já experimentou muita coisa como eu já experimentei. Então nós vamos orar e vamos clamar agora, e eu vou fazer essa oração para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para o Senhor nos renovar e continuar operando na nossa vida, em nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, ó eterno e poderoso, nós damos glória, 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 glória ao Teu nome, Senhor. Senhor, na Tua presença me encontro e eu quero glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, bendizer o Teu nome, por tudo, ó Pai, que o Senhor tem feito na minha vida, pela Tua infinita misericórdia, porque se eu estou de pé, se eu estou gravando esse conteúdo, ó Pai, para o canal, é a Tua misericórdia na minha vida, é o Senhor, meu Pai, que estendeu a Sua mão para poder me proteger, guardar e livrar até aqui, meu Senhor, onde o Senhor tem permitido eu chegar. Meu Deus, o Senhor conhece o meu coração, conhece o meu interior, sabe dos desejos que estão dentro da minha mente, dentro do meu coração, e sabe, Pai, que eu não vou negociar de forma nenhuma o Teu Evangelho, não vou negociar, Senhor, não abro mão do Evangelho de poder, o Evangelho da verdade, o Evangelho da cura, da libertação, da palavra que confronta o pecado, Pai, da mudança, não vou, Senhor, de forma nenhuma. Então, meu Pai, o meu irmão e a minha irmã que está orando comigo, que está assistindo esse vídeo, meu Deus e meu Pai Celestial, que tem saudade da época, Senhor, daqueles cultos, onde nós íamos e dobrávamos o joelho, e ali nós falávamos com o Senhor 1 hora, Senhor, dobrando o joelho e falando e orando. E ali o Senhor operava, e ali o Senhor bradava, e depois, meu Pai, o Senhor derramava o seu poder, havia curas, libertações, transformações de vidas, batismo do Espírito Santo, distribuição de dons e talentos pelo Teu Espírito. Ah, meu Senhor, palavra revelada do alto. Não existia pregador famoso, não existia cantor famoso, não, era o Teu Espírito, meu Senhor, que operava e que falava. E eu tenho certeza que eu ainda vou voltar para essa época, tenho certeza que eu ainda vou experimentar essa época novamente, meu Senhor, antes do Senhor me recolher. Meu Deus e meu Pai Celestial, então toma o meu irmão e a minha irmã nas Tuas mãos, aviva, Senhor, a Tua obra, aviva o Teu poder, aviva, Senhor, para a glória do Teu nome, ó Pai, a nossa vida. Meu Deus, nos enche do Teu poder, da Tua graça e da Tua virtude. Batiza no Espírito Santo e com fogo aqueles que não são batizados. Renova, Senhor, o Teu crente, renova o Teu filho e a Tua filha, Senhor, que faz tempo que não fala em língua, que faz tempo, meu Senhor, que não escuta a Tua voz, que faz tempo, meu Senhor amado, que não entra na atmosfera, Senhor, da terceira e quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª dimensão espiritual. Meu Deus, meu Pai Celestial, abre os nossos olhos, o nosso entendimento, tira o agravamento dos ouvidos, Pai, aguça a nossa visão espiritual, aguça a nossa sensibilidade espiritual, meu Deus e meu Pai Celestial, nos dá discernimento do Espírito, para não sermos enganados com esses espíritos malignos que estão nos púlpitos das igrejas, se fazendo passar de Espírito Santo, meu Deus e meu Pai Celestial, porque o diabo também cura, o diabo também liberta, ele manda um demônio ir ali oprimir, e manda aquele demônio sair, porque vem outro demônio mais forte, aquele demônio coloca a enfermidade, vem outro demônio mais forte, e aquele demônio que colocou a enfermidade sai. Por isso que são feitos trabalhos e arriadas obrigações, e muita coisa dá certo, é um acordo entre eles mesmos, é um operar entre eles mesmos. Só quem não sabe o que é isso é quem não conhece o mundo espiritual. Mas, meu Senhor, isso é o espírito do engano,
isso é o espírito da adivinhação, isso é o espírito, Pai, como a tua palavra sempre falava, de prognosticador, meu Senhor amado, meu Deus, de adivinhador, de agoureiro, meu Senhor, e o Senhor odeia isso, porque o Senhor sabe que quem está por trás disso é o diabo. Meu Deus, em nome de Jesus, não nos deixe enganado, não nos deixe enganado, não nos deixe, Senhor, ser cegos espirituais, andarmos, meu Senhor, com muleta na tua casa, com bengala na tua casa. Não, meu Senhor. Meu Deus, nós cremos no teu poder, eu creio no teu poder, eu creio na tua unção, eu creio na conversão verdadeira, eu creio, meu Pai Celestial, que ainda há um remanescente na terra, eu creio que ainda há aquele crente raiz, aquele irmão raiz, aquela irmã raiz, que dobra o joelho, que ora, que se afasta do mal, que se abstém do mal, que tem força no teu espírito para estar consagrado, para estar buscando, para estar jejuando, para estar orando, para estar se alimentando do que vem do alto. Então, meu Senhor, nessa hora, renova esse crente, renova o meu irmão, renova a minha irmã, renova a minha vida, meu Deus e meu Pai Celestial. Destrói as obras do diabo, destrói, Senhor, toda a obra das trevas, destrói, meu Senhor, porque não tem acordo com o inimigo, destrói, meu Senhor, e desfaz tudo que é lançado, proferido, arriado, trabalhado contra a nossa vida, na área sentimental, na família, na saúde, na espiritual. Meu Deus, em nome de Jesus, nos nossos filhos, meu Pai, estende tuas mãos de poder, nos esconde no teu pavilhão, embaixo das tuas asas, coloca a tua mão sobre nós, nos protege pela frente, na retaguarda, meu Senhor, nos livra e nos guarda, meu Senhor, para a glória do teu nome. Deus, eu profetizo, Pai, o renovo, eu profetizo libertação, eu profetizo cura, profetizo transformação, profetizo renovo, profetizo vitória para a glória do teu santo e eterno nome. E no dia de hoje, Senhor, até aquilo que era para dar errado vai dar certo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eita, louvado seja Deus. Pena que a gente não tem muito tempo, irmãos, porque senão nós íamos clamar. Foi uma oração, mas nós íamos clamar mesmo de verdade, clamar. Mas eu espero que você tenha entendido. Ore por mim, porque quando nós temos esse pensamento e esse direcionamento, nós somos muito atacados pelo inferno, atacados por crentes que não aceitam, crentes que não são mundanos mesmo, não adianta, tem que falar, são mundanos mesmo e não aceita, irmãos, né? Está na mão do inimigo, está fazendo a vontade da carne e acha que está fazendo a vontade de Deus. Então se levanta contra. Então ore por mim, ore pela minha vida, né? Pela minha família, pelas minhas filhas, para a glória do nome do Senhor. Vamos apresentar o copo com água. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor esse copo com água, para quando eu beber, Senhor, quando o teu filho e tua filha beber, Senhor, nós vamos beber saúde. Aonde tiver o mal, vai cair por terra. Uma enfermidade, um espírito de enfermidade vai cair por terra, em nome de Jesus. Consagramos essa água debaixo do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Beba com fé, irmãos. Glória a Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Deus abençoe com poder. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixa de deixar o teu likezinho, porque quando você deixa o teu like, o teu joinha, o YouTube entende que você está gostando dos vídeos e ele vai colocando esse vídeo para mais pessoas verem. Não deixe de se inscrever no canal, porque a cada vídeo novo, quando você se inscreve, você recebe o vídeo que eu estou colocando aqui, que eu estou postando, tá bom? E não deixe de compartilhar para que mais pessoas sejam abençoadas. Beijo no coração. Deus te abençoe. Não esqueça, ora por mim, que eu oro por vocês. A paz do Senhor Jesus.